O texto diga: eu amo a Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas capítulo 2, a partir do verso 4. Subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago boas novas de alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido, visto e como lhes havia sido dito. Agora você vai retornar 2 livros do Evangelho de Mateus, capítulo 2, a continuação dessa narrativa. Capítulo 2, e leia comigo o verso de número 9, amém? Amém. Que nos diz assim: e tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, repita comigo: na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Amém, queridos? Amém. Tome assento e com a sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 2 para acompanharmos a exposição do texto bíblico. Queridos, o texto que fizemos a leitura essa noite retrata a mais linda história da humanidade. A mais importante história é a história da cruz, mas a mais linda história eu considero o nascimento de Jesus. Que episódio magnífico, que episódio esplêndido. E antes de adentrarmos a esse universo, eu gostaria de fazer algumas
considerações. Porque essas considerações que eu quero fazer antes de entrar no nascimento de Jesus propriamente dito, porque nós temos uma imagem distorcida do nascimento de Jesus. A história dos presépios, como as narrativas de canções, infelizmente estão equivocadas quando nós nos deparamos com o que na verdade está escrito na palavra de Deus. Primeira consideração que eu quero fazer é que o verso de número 4 vai nos dizer, capítulo 2 de Lucas, que José, ele era da casa de Davi e da família de Davi. E nesse contexto ele está indo justamente para essa cidade porque estava acontecendo um recenseamento, uma contagem, um censo, onde todos os habitantes do Império Romano seriam contados e deveriam ir para a sua cidade natal. Como a cidade natal de José era Belém, ele retorna, e o texto é explícito, entre parênteses, aqui no verso 4, que ele era da casa e da família de Davi. Então imagine comigo, se ele era da casa, se ele era da família, de uma família nobre de uma cidade, do homem mais conhecido da cidade, é praticamente impossível alguém fechar as portas para ele, porque nós temos uma ideia no presépio, nas canções, nas histórias, que José e Maria bateram nas portas e não havia lugar, foram rejeitados naquela cidade. Era praticamente impossível, porque ele era da casa de Davi, ele era da família de Davi, ele era nobre. Qualquer casa que ele chegasse naquela cidade de Belém, a cidade do rei Davi, ele seria bem recebido. Outra consideração que eu quero fazer está no verso 5. O texto nos diz que Maria estava grávida, e na antiguidade, como nos dias de hoje, as pessoas, elas têm uma atenção especial para com uma mulher grávida. Então era praticamente impossível as pessoas rejeitarem uma mulher que estava a ponto de dar à luz. Pelo contrário, as pessoas mais humildes daquela época, elas costumavam ajudar no parto. A terceira consideração que eu faço está no verso 6, que diz que eles estavam ali até que se cumpriram os dias. Então eles não chegaram imediatamente naquela noite, naquela pressa, naquela correria, batendo as portas, não. Aquela imagem que chega Maria montada no jumentinho, e eles na cidade, e ela em cima do jumento, querendo dar luz, e eles batendo na porta e sendo rejeitado. Tudo isso é ficção. Ficção essa que foi retirada de um livro escrito 200 anos depois de Cristo. Na verdade, eles já iam para o recenseamento, estavam lá, e passados os dias em que eles estavam hospedados em uma casa, então Maria deu à luz. É isso que a Bíblia nos revela. E conforme nós vamos aqui explanando o texto, nós vamos desconstruindo a imagem do presépio secular que as pessoas inseriram na mentalidade ocidental. Então, queridos, nós precisamos entender isso. Eles estavam ali, e a prova disso é que eles, quando Maria estava grávida, foram fazer inclusive uma visita a Isabel, que era prima de Maria, a qual estava grávida também de João Batista. A quarta consideração que eu quero fazer, o verso 7 vai nos dizer que Jesus foi colocado numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Perceba comigo como em nenhum momento nessa narrativa, quanto na narrativa de Mateus, os únicos evangelistas que fazem menção do nascimento de Jesus, você vai encontrar a palavra estábulo. Você não vai encontrar aquela imagem do presépio, Jesus naquele lugar sujo, com muitos animais, e ali tudo aquilo não passa também de uma ficção.
Jesus foi colocado numa manjedoura, porque a manjedoura ficava no cômodo principal da casa. As casas mais humildes daquela época tinham apenas 2 compartimentos: um cômodo onde todos ficavam, faziam suas refeições, dormiam, e uma pequena escada como essa, onde no primeiro cômodo ficavam os animais que dormiam à noite. Durante o dia eles amarravam os animais e amarravam do lado de fora, e as manjedouras dos animais ficavam exatamente no cômodo principal. Quando o animal estava com fome, eles pegavam, traziam o animal, ele comia aqui na manjedoura, como se fosse aqui, essa luz que está aqui me encanteando. Então eles levavam o animal para fora e as manjedouras ficavam dentro da casa. É esse o retrato das casas do Oriente até o século XV. Não apenas na antiguidade, até o século XV ainda foram encontradas casas nesse formato. E que estalagem era essa, irmão Alberto Júnior? Era um quarto extra que era o quarto de hóspedes. Esse termo estalagem no grego é o termo katálima, que significa quarto de hóspedes. Então, na verdade, José e Maria estavam acomodados em uma casa, estavam bem acomodados em um quarto de hóspede, mas quando Jesus nasce, não havia mais lugar para eles na estalagem, porque agora não são 2, agora são 3, e esse terceiro ele precisa de espaço, porque ele vai receber visitas. Então eles colocam Jesus na manjedoura, no cômodo principal, para que aquele espaço seja para as pessoas virem visitar a Jesus. Então eles colocam Jesus no lugar de destaque na casa. Jesus estava bem acomodado. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Amém. Pois bem, então é isso que a Bíblia está nos retratando, queridos. Com isso, a imagem do nosso presépio secular está equivocada. Mas por que, irmão Alberto Júnior, que para a mentalidade ocidental é preferível que Jesus esteja em um estábulo com animais do que na casa? Porque simplesmente essa é a realidade. As pessoas preferem que Jesus seja deixado de lado no escanteio com os animais do que Jesus está dentro da casa. Infelizmente, para muitas famílias, para muitos lares hoje, não há espaço para Jesus na casa. É melhor Jesus ficar lá no estábulo mesmo. Nas casas hoje tem lugar para a televisão, tem lugar para o closet, tem lugar para a sala, tem lugar para a mesa, tem lugar para o luxo, tem lugar para o carro na garagem, tem lugar para o banheiro, tem lugar para a cama, tem lugar para tudo, menos para Jesus nascer. Jesus continua esquecido nos estábulos, porque as pessoas não querem dar espaço para que ele venha nascer dentro dos lares. E sabe qual a consequência disso, queridos? É que hoje nós vemos muitos lares serem destruídos, muitos divórcios, muitas famílias destruídas, casas mobiliadas, mas totalmente destruídas pelo laço do adultério, pelo laço da prostituição, pela bebida, pela violência doméstica, pela rebeldia dos filhos para com os pais, pela irresponsabilidade dos pais para com os filhos. Os filhos hoje são como se fossem órfãos de pais vivos, porque não há mais diálogo do pai com o filho, não há mais afeto, não há mais abraço. O filho é isolado e esquecido em um quarto, com o seu celular na mão, 24 horas por dia. E o contato do pai é simplesmente para locomover o filho para a escola ou para a casa do colega. Jesus, infelizmente, não está nascendo dentro dos lares, porque as pessoas preferem que Jesus nasça nos estábulos da vida. Mas nessa noite eu vim aqui profetizar que Jesus ele vai nascer na tua casa. Eu vim aqui nessa noite profetizar
profetizar que Jesus ele vai nascer na tua casa para trazer amor. Jesus vai nascer na tua casa para trazer harmonia. Jesus vai nascer na tua casa para trazer alegria. Martinho Lutero certa vez disse, do que adianta Jesus nascer 1000 vezes em Belém, se ele não nascer uma única vez em nossos corações? Eu reformulo a frase de Lutero e digo: do que adianta Jesus nascer 1000 vezes em Belém, se ele não nascer todos os dias nos nossos lares? Quantos acreditam que Jesus irá nascer na sua casa essa noite? Levante a mão e dê um brado de glória. Quantos já deixaram Jesus nascer na sua casa e acreditam que ele está lá porque há espaço para ele? Abra a sua boca e glorifique ao nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! E quando Jesus nasce na casa, algumas consequências positivas, alguns efeitos a contento irão acontecer. E nessa noite eu quero, analisando o texto, eu quero destacar algumas consequências positivas que acontecem quando Jesus nasce na nossa casa. E a primeira consequência que eu quero destacar, acompanhe comigo, está no capítulo 2 de Lucas, no verso 16, que nos diz assim: e foram apressadamente e acharam José e Maria e o menino deitado na manjedoura. Quem encontrou Jesus deitado na manjedoura? Quem foi à casa onde Jesus estava? Os pastores. Mas algo me chama a atenção. A figura dos pastores dentro da Bíblia é uma figura muito emblemática. Se você percorrer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver a figura do pastor sempre com uma posição de destaque. Por exemplo, Abel era pastor de ovelhas. Por isso, Deus se agradava dele quando ele oferecia um sacrifício, um animal, um cordeiro para Deus. Aí você vai ver, Abraão era pastor de ovelhas, Isaac pastor de ovelhas. Sabe por que Deus escolheu Jacó e não Esaú? Porque Esaú era caçador e Jacó estava dentro do propósito, também era pastor de ovelhas. José também era pastor de ovelhas. Moisés deixou de ser príncipe no Egito para ser pastor de ovelhas lá em Midian, para estar dentro do propósito. Davi também era pastor de ovelhas. Até mesmo Davi considerava Deus como seu pastor, quando no Salmo ele escreve, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. A figura do pastor era uma figura emblemática. No entanto, no Novo Testamento a situação muda, a situação se inverte, porque os pastores agora, eles são considerados impuros, rejeitados, desprezíveis, porque naquela época era uma época de pecuária, e agora não. Na época onde Jesus chega, na plenitude dos tempos, no apogeu da humanidade, infelizmente as profissões de pecuária foram terceirizadas. Não era o agricultor ou o pastor de ovelhas, o pecuarista, que criava as próprias ovelhas, mas simplesmente ele delegava isso a terceiros. Ele contratava pastores para cuidarem das suas ovelhas, e a única coisa que ele queria era o quê? A lã da ovelha, mas não queria cuidar da ovelha. E aquele contratado, terceirizado, que era o pastor, porque esse, na verdade, quem era para ser pastor se tornou um mercenário. E é aí que nós entendemos João 10, quando Jesus diz que o mercenário ele só quer a lã da ovelha, que o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. Ali não está falando do diabo, está falando do pastor terceirizado, porque como ele é apenas um contratado, então ele vai roubar, ele vai enganar o patrão, ele vai levar a ovelha para comer em propriedade privada, em propriedades alheias. Por conta disso, eles eram considerados verdadeiros estelionatários.
eram considerados impuros. Os rabinos judeus consideravam a profissão de pastor a profissão pior da espécie que você pudesse imaginar. A que ponto nós chegamos na figura pastoral? E nesse contexto em que Jesus nasce, essa era a situação dos pastores. Esses pastores que estão em Belém, eles estão dentro desse contexto, rejeitados, desprezados, estão à margem da sociedade, não têm acesso ao templo, ninguém deixa, já estão praticamente condenados ao inferno, porque são pessoas consideradas impuras. E Deus resolve enviar um anjo para justamente ao encontro daqueles pastores rejeitados. E lá em Belém, no verso 8, aqueles pastores estavam pastoreando nas vigílias da noite. E aqui já cai mais uma especulação, porque se eles estavam pastoreando em dezembro, então isso significa que Jesus não nasceu em dezembro, porque dezembro lá na Palestina é inverno. Como os pastores estariam pastoreando no inverno? Então provavelmente em uma outra época do ano esse acontecimento insurge, mas nós colocamos nesse contexto por conta da tradição, o dia 25 de dezembro. Mas os pastores estão aqui, cuidando dos rebanhos, como de praxe, rejeitados, excluídos. Quando no verso 9 aparece um resplendor nos céus, um anjo aparece ali. O verso 10, ele diz: não temas, porque os pastores ficaram atemorizados. E o anjo começa a entregar a mensagem para eles, dizendo que tem boas novas. O verso 11 vai dizer que o anjo diz para aqueles pastores que na cidade de Davi havia nascido o Salvador, e que eles deveriam ir lá saudar o Salvador. Só que os pastores olham para um, olham para o outro. O rei nasceu, mas se a gente for lá, eles não vão receber nós. Se a gente for lá, eles vão expulsar a gente, porque nós somos impuros. Não vão deixar nem nós passar em frente à casa, para não cometer impureza contra o rei que é santo. Aí por isso o anjo vai dar a eles um sinal. O verso 12, o anjo vai dizer: isto vos será um sinal. O menino estará envolto em panos e estará deitado numa manjedoura. Sabe o que isso significa? Os pastores, eles disseram uns aos outros: então o menino nasceu em uma casa simples como a nossa. Então o menino é um camponês como nós, porque somente as pessoas humildes enrolavam os recém-nascidos em panos, e somente pessoas humildes tinham manjedouras na sala. Agora os pastores não têm mais medo. Agora eles juntam seus rebanhos e vão ao encontro do Salvador para saudá-lo. Sabe o que me chama a atenção, queridos? É que quando Jesus está na casa, você não precisa convidar visita. Deus enviará pessoas rejeitadas, excluídas, desprezadas, feridas até a sua casa, porque Jesus está lá e elas irão encontrar restauração. Os pastores entram na casa, e quando eles entram lá, o verso 16, que fizemos a leitura nesse ponto, nos diz que eles encontraram o menino. A coisa mais extraordinária, a única coisa que eles olharam dentro daquela casa, era aquele que estava na posição principal da casa, aquele que chamava toda a atenção da casa, o menino Jesus, que havia nascido para salvar o mundo. Queridos, a parte mais importante da sua casa, o lugar principal da sua casa, o que as pessoas devem encontrar na sua casa, não é a mobília ou o automóvel 0 km, e muito menos a estrutura, a arquitetura da casa. A coisa mais importante que as pessoas devem encontrar na sua casa é Jesus.
Se as pessoas forem à tua casa, verem carro, verem tudo bonito, verem tudo pintura, textura, mas não verem Jesus, não vai servir de nada as pessoas terem ido na sua casa e você ter tudo que você tem. A coisa mais importante que você precisa ter na sua casa é Jesus. Eu pergunto isso essa noite: se as pessoas fossem na sua casa, será que elas encontrariam um menino? Pergunte ao irmão que está do seu lado: quando as pessoas te visitam, elas encontram Jesus lá? Sabe, querido, eu não me preocupo qual é a pintura da minha casa, eu não me preocupo qual o ano do meu carro, eu não me preocupo se a minha casa está no piso, se está no reboco. A única preocupação da minha vida é se Jesus está na minha casa. Porque se Jesus não estiver na minha casa, se as pessoas entrarem lá e não encontrarem Jesus, não vai adiantar de nada. Tudo que eu tiver será apenas trapo de imundícia. O desejo do meu coração e o desejo de Deus para mim e para a tua vida é que ao chegar na tua casa, as pessoas encontrem o menino. Aqueles pastores encontraram o menino. E eu profetizo que as tuas visitas irão encontrar Jesus na tua casa. Amém? Quem pode glorificar o Senhor Jesus? A segunda coisa que eu quero destacar, que acontece, a consequência positiva quando Jesus está em nossa casa, verso 17 e 18 nos diz o seguinte: que os pastores entrando lá, eles divulgaram a palavra acerca do menino que eles foram dito. O verso 18: e todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Os pastores chegaram lá e começaram a contar a experiência que eles haviam tido com os anjos. Os pastores chegaram lá e disseram: a gente estava lá meia-noite cuidando do rebanho, chegou um anjo lá e começou a dizer que o menino Salvador tinha nascido e que ele estaria no manjedouro. De repente veio um exército de anjos, começaram a dizer: Hosana, Hosana nas alturas. E a gente veio aqui ver se realmente estava acontecendo. Enquanto eles contavam isso, as pessoas se maravilhavam. A segunda consequência positiva que eu quero destacar é que quando Jesus está na tua casa, quando Jesus nasce na tua casa, o assunto da tua casa passa a ser Jesus. O assunto principal, o diálogo da tua casa, a mesa da tua casa, ela vai ter um fundamento. Vamos falar de Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque infelizmente em muitas casas hoje, você vai, senta à mesa, toma uma refeição, as pessoas falam de tudo, menos de Jesus. Falam de futebol, falam do trabalho, falam de negócios, falam da vida alheia, fala mal do irmão, fala mal da irmã, fala mal disso, fala mal daquilo. Tem gente que é o crítico, tem um relatório, isso aqui precisa isso, mas não abre a boca para falar de Jesus. Sabe por quê? Porque a boca só fala do que o coração está cheio. E se o teu coração está vazio de Jesus, a tua casa só vai ter festinha, resenha, miolo de pote, com conversas tolas, palavras torpes. Mas se Jesus estiver na tua casa, o assunto da tua mesa vai ser Jesus. As pessoas vão lá para a tua casa para ouvir você falar de Jesus. Você vai conversar com seus amigos, é sobre Jesus. Queridos, eu alegro meu coração, porque todas as pessoas que entram na minha casa, a gente pode até começar com qualquer tipo de assunto, mas em poucos momentos nós já vamos entrar no assunto de Jesus, porque é disso que o meu coração está cheio. Pode começar falando de uma coisa, falando de um problema, mas a gente vai sempre falar de Jesus. Tem um primo meu que chega lá na minha casa, às vezes 9 horas da manhã, e ele diz: eu vim estudar, então vamos. Ele sai de casa à noite e a gente falando de Jesus, e ele não cansa. Os meus amigos vêm na minha casa: vem cá,
Vamos aqui estudar a palavra, vamos falar de Jesus. Porque quando Jesus nasce na casa, o assunto é Jesus. Então diga isso para o irmão que está do teu lado, meu irmão. O assunto da tua casa deve ser Jesus. Amém? Glória a Deus. É tão bom eu falar de Jesus, da palavra. Sabe, o coração da gente se enche. Imagina, as pessoas se maravilhavam, querido. Se você não consegue se maravilhar quando fala da palavra de Jesus, tem alguma coisa errada com você. Mas que Jesus vai nascer na tua casa para consertar isso. Amém? Amém? A terceira coisa que eu quero destacar está no verso de número 20. Acompanhe comigo. E voltaram os pastores glorificando e louvando por tudo que tinham ouvido e visto, e como lhes havia sido dito. Tudo que os pastores ouviram ali, tudo que eles falaram ali, tudo que eles compartilharam ali, foi algo tão extraordinário, que aqueles pastores de rejeitados saíram louvando e glorificando ao Deus eterno. Aqueles pastores que andavam tristes e cabisbaixos, entraram na casa onde Jesus estava, agora estão saindo felizes. Glória a Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Se Jesus nasceu na tua casa, quem entra lá triste tem que sair alegre. Se Jesus nasceu na tua casa, quem entra na tua casa fraco tem que sair de lá forte. Se Jesus nasceu na tua casa, quem entra na tua casa cabisbaixo tem que sair de lá de cabeça erguida. Se Jesus nasceu na tua casa, quem entrar na tua casa angustiado tem que sair de lá impactado. Se Jesus nasceu na tua casa, quem entrar na tua casa vazio tem que sair de lá cheio do Espírito Santo de Deus, porque Jesus está na casa. É isso que acontece. E eu profetizo essa noite que a tua casa será um ambiente de restauração. Que pessoas agoniadas, atribuladas irão entrar lá na tua casa, e o Jesus que está lá na tua casa vai impactar a vida de todas essas pessoas que entrarem. Você está preparado para isso? Você está preparado para isso? Não. O maldizente vai entrar lá, não para você falar mais maldizente ainda, e ele sai de lá mais atribulado ainda, não. O atribulado vai entrar lá, e você vai liberar uma palavra de Deus, e ele vai sair de lá pulando de alegria, cheio da presença de Deus, porque quando Jesus está na casa, a tua casa se torna um ambiente de restauração. Aleluia! A quarta coisa que eu quero destacar, nós vamos ter que pular para o restante da história, porque a história aqui acabou. Mas Mateus vai contar o restante da história. São 4 evangelhos sinóticos, então eles se complementam. Abra comigo em Mateus capítulo 2, verso de número 11. Vamos analisar comigo a quarta consequência positiva que acontece quando Jesus nasce em nossa casa. Evangelho de Mateus capítulo 2. Aqui é a continuação de Lucas, irmãos. O texto vai nos dizer assim: e entrando na casa, não foi no estábulo, irmãos, foi na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Mas perceba comigo algo. Esse texto aqui vai falar a respeito dos magos que vieram do Oriente. O verso primeiro vai nos dizer o seguinte: tendo nascido Jesus em Belém, no tempo de Herodes, eis que uns, repita comigo, uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Aqui eu entendo pelo menos 4 coisas. Primeiro, não eram 3 reis magos, eram uns magos. Segundo, não eram reis, eram magos. O que é magos? Magos é sábios, astrólogos, gurus, homens inteligentes, homens sábios. Terceira coisa,
Esses magos vieram seguindo uma estrela do Oriente. Olha só que coisa interessante. E eles vieram do Oriente, é isso que o verso primeiro vai nos dizer. Vieram de lá. E é quando esse dado ele surge de que eles eram do Oriente. Esse dado geográfico é que nos dá a possibilidade para descobrir quem são esses magos, de onde eles vieram, o que eles fazem, o que eles comem. É esse dado que nos faz descobrir isso, pesquisar isso, porque no Oriente, desde a antiguidade, mais precisamente na Mesopotâmia, havia se desenvolvido uma religião que misturava astrologia com judaísmo. Era como se fosse uma espécie de, que nós chamamos hoje de tarô, né? Aquelas pessoas que jogam carta, falam de Deus, creem em Deus, lê a mão. E havia se desenvolvido na Pérsia. Essa religião se chamava Zoroastria. Ela misturava judaísmo, ela acreditava em Deus, ela acreditava no horóscopo, ela acreditava nos planetas, ela acreditava em tudo, irmão. Acreditava em tudo. E no Antigo Testamento, queridos, essa religião, há um personagem que morava justamente aqui no Oriente, justamente no berço desse pensamento, aparece um personagem emblemático, chamado Balaão. E por incrível que pareça, é esse Balaão que vai profetizar a respeito da estrela a qual os magos estavam seguindo no Oriente. Acompanhe comigo rapidamente Números capítulo 24. Você vai dar uma aula no Natal, viu, irmão? Na ceia você vai dar uma aula para os seus familiares. Amém, queridos? Números 24, verso 17. Em um dos seus oráculos, Balaão vai proferir a seguinte profecia. Ele era mago misturado com profeta. Ele refletia muito essa religião. Olha só o que Balaão vai dizer. Números 24, 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel. Ele profetizou, ele disse que não ia ver, nem ia chegar perto, mas ele disse que uma estrela ia proceder lá de Israel, e essa estrela iria apontar para o cetro de Jacó, para um rei. Balaão profetizou, mesmo não prestando para nada, mas profetizou. Deus usou tanto Balaão como a jumenta dele. Então Deus usa quem quer, na hora que quer e do jeito que ele quer. Glória a Deus. Balaão profetiza, e aquela religião ela se desenvolvia com esse pensamento. Vai chegar um dia que uma estrela vai apontar para um rei. No período em que Daniel está na Babilônia, que a Babilônia é tomada pelos persas, onde se desenvolvia essa religião, exatamente nesse local do Oriente, Balaão vai fomentar mais ainda essa profecia. Daniel vai fomentar mais ainda essa profecia, quando ele fala no capítulo 9, verso 24, a respeito das 70 semanas. A Pérsia ela havia tomado o reinado justamente aproximadamente 500 anos. E Daniel profetizou, dizendo que 70 semanas, 70 vezes 7, 490 dias, 490 anos, viria o Messias. E sabe o que acontece, irmãos? De fato, a estrela, as duas profecias se juntam. A estrela aparece, e aproximadamente 490 anos depois, Jesus nasce em Belém. A estrela aponta para aquele que tinha o cetro do planeta Terra. E aqueles magos vão até Jerusalém, porque a estrela apontava para Jerusalém, por isso eles foram para Jerusalém. A profecia falava a respeito de Jerusalém, seria rei dos judeus. E eles chegam lá e perguntam para Herodes: aonde foi que nasceu o rei? Os magos do Oriente. E Herodes vai perguntar para os escribas. Olha só que contradição. No verso 4 aqui do capítulo 2 de Mateus, os escribas eles sabiam onde Jesus ia nascer. Eles vão dizer: a profecia diz que ele vai nascer em Belém. É isso que eles dizem aqui no verso 5. Eles sabiam
onde Jesus ia nascer, mas não receberam Jesus quando ele nasceu. Olha só que contradição. E aqueles para quem Jesus não veio a princípio, porque Jesus veio para os judeus, pessoas do Oriente, gentios, foi que foram levados até Jesus. Que coisa extraordinária. Nós vemos aqui no nascimento de Jesus a graça de Deus já sendo liberada sobre a vida dos gentios, sobre toda a terra. O seu povo não lhe recebeu, e os magos que vieram do Oriente foram seguindo a estrela, e a estrela apontou para a casa de Jesus. E quando eles chegam lá, eles se prostam diante de Jesus e começam a adorá-lo. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Eu aprendo que quando Jesus está na minha casa, a minha casa se torna um ambiente de adoração. A minha casa precisa se tornar um ambiente de adoração. Jesus precisa estar significado ali nos lares para que ele possa ser adorado. Mas infelizmente, nem mesmo no Natal, que é celebrado o nascimento de Jesus, as pessoas vão à procura de Jesus. As pessoas vão aos shoppings procurar o Papai Noel para bater um selfie, mas as pessoas não procuram a igreja para buscar a presença de Jesus. Que coisa contraditória. Aquele mesmo comportamento dos judeus continua impregnado na humanidade hoje. As pessoas desprezam Jesus e colocam a imagem do Papai Noel como significado principal do Natal. As pessoas vão aos shoppings em busca do Papai Noel, mas não vão à igreja em busca do Papai do céu. Que coisa terrível, irmãos. A estrela apontou Jesus. As estrelas hoje apontam para si mesmas. As grandes estrelas, os astros hoje do mundo gospel querem a glória para si mesmo, mas aquela estrela apontou para Jesus, porque Jesus brilhava mais do que ela, porque Jesus é a estrela da manhã, o sol da justiça. Por isso os magos se renderam e adoraram e glorificaram ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Infelizmente, em muitas casas hoje, até mesmo de cristãos, Jesus não é mais adorado. As pessoas passam o dia inteiro ouvindo forró, passam o dia inteiro assistindo Netflix, passam o dia inteiro deslizando o celular, mas não tiram sequer um momento para adorar ao Senhor Jesus dentro da casa. Sabe por quê? Porque Jesus ainda não nasceu dentro da casa deles. Não há espaço para Jesus na rotina, não há espaço para Jesus na liturgia. Aí essas mesmas pessoas que passam o dia consumindo um monte de babaquice, entra na igreja querendo sentir a presença de Deus, não vai sentir. Entra para a igreja colada na cadeira, não consegue adorar, não levanta a mão, não adora, não sente nada. Sabe por quê? Porque culto não começa na igreja, culto começa em casa. Quando Jesus nasce a casa, o culto começa lá, porque lá ele será adorado, e a adoração da casa vai refletir no culto. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: coloca Jesus na tua rotina, meu irmão. Coloca o louvor de adoração para tocar na tua casa. Fecha a porta do teu quarto, vai buscar Jesus. O teu culto começa lá. Aleluia. Glória a Deus. Faça devocionais com a sua família, querido. Ensine os seus filhos a tocar instrumentos, para que eles se tornem adoradores. Precisamos praticar isso, porque se nós não ensinarmos aos nossos filhos uma liturgia do céu,
As redes sociais irão ensinar aos nossos filhos uma liturgia do inferno, com sensualidade, prostituição e tudo aquilo que não presta que você imaginar. A quinta e última coisa que eu quero destacar, que acontece quando Jesus nasce na casa, ainda está no verso 11, na parte B, que diz que, abrindo tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Querido, sabe o que eu aprendo aqui? Que quando Jesus nasce na casa, a casa se torna um lugar onde Deus manda sempre a provisão. Queridos, José e Maria não eram milionários, eles eram carentes e necessitados de recursos. Mas quando Jesus nasce na vida deles, naquela casa, Deus envia magos do Oriente para trazer recursos, ouro, querido. Era muito caro, hoje é caro, imagina naquela época. Então valia muito dinheiro. Eles trouxeram muito recurso. E quando eu digo muito, eu estou dizendo que é muito, porque não era apenas 3, não foi apenas um que trouxe uma barrinha de ouro para Jesus, não. Foram vários magos e reis que vieram do Oriente, trazendo para Jesus, Maria e José muitas riquezas. Aleluia! Glória a Deus! Por isso eles se mudam de um lugar para o outro e tocam a vida. E como é que você sabe disso, irmão Alberto? A profecia messiânica de Isaías capítulo 60. Se coloque de pé e leia esse texto comigo, nós já estamos concluindo. Isaías 60, estamos concluindo, amém? Amém. Glória a Deus. Essa profecia aponta para a visita dos magos no Oriente e dos reis do Oriente, aquele que nasceu. Olha o que o texto diz, que coisa magnífica. Isaías 60, verso 1: levanta-te, resplandece, porque a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti, ó Senhor, virá surgindo a sua glória e se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao esplendor que te nasceu. Levanta-te em redor dos teus olhos e vê, todos estes já se ajuntaram e vêm a ti. Teus filhos e tuas filhas de longe serão criadas ao teu lado. Então o verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti. As riquezas dos gentios virão a ti. A multidão de camelos te cobrirá, de dromedários, de Midian, de Efá, e todos virão de Sabá. Ouro, incenso trarão e publicarão os louvores do Senhor. Verso 7: todas as ovelhas de Quedar se congregarão a ti, até os rebanhos. Carneiros, Nebaiote te servirão, e com agrado subirão ao meu altar, e glorificarei a casa da minha glória. A multidão de camelos vindo do Oriente, trazendo ouro, incenso, os rebanhos, os pastores, todos reunidos para contemplar a luz dos gentios. É por isso que eu digo que não era apenas 3, era uma multidão de camelos, irmãos, trazendo riquezas para o Filho de Deus. Sabe por quê? Porque quando Jesus nasce na casa, a casa se torna um ambiente de provisão. E a provisão é completa. Trouxeram ouro, recurso financeiro. Trouxeram
incenso, especiarias aromáticas para o banho e para o perfume higiênico. E trouxeram também mirra, uma planta medicinal de muito valor. Trouxeram recurso financeiro, higiênico e farmacêutico para Jesus. Irmão, está pensando que é brincadeira, irmão? Deixa Jesus nascer na tua casa. Quando Jesus está na casa, irmão, a Bíblia diz, Filipenses 4,19: Ele suprirá todas as tuas necessidades. E a farmácia de Jesus é completa. É remédio para a tua vida espiritual, é remédio para a tua vida emocional e remédio para a tua vida física, porque Ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Então quando Jesus está na tua casa, Ele nasce na tua casa, a enfermidade bate em retirada, a privação de necessidade bate em retirada, querido. E eu profetizo provisão de Deus sobre a tua vida. Se é verdade que Ele nasceu na tua casa, eu profetizo provisão do Pai, porque a Bíblia diz: eu nunca vi um justo nem de alguma. O que você está esperando para deixar Jesus nascer na tua casa? Até quando você vai expulsar Jesus do estábulo? Até quando você vai tirar Jesus da tua liturgia, da tua rotina, da tua casa, do lugar de destaque da tua casa? Jesus precisa nascer nos lares, para que as famílias sejam impactadas pelo poder de Deus. Eu quero perguntar essa noite: se porventura alguém aqui no nosso meio que ainda não aceitou Jesus, corra